a Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela deve ser uma preocupação agora. Quem está aqui conectada com a gente para explicar essa questão é a advogada especialista em proteção de dados, doutora Fernanda Girardi. Bom dia, doutora. Obrigada pela participação aqui com a gente. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Queria também dar bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, valeu. Para começar a entender do comecinho mesmo, por que é tão importante que exista uma lei rígida, clara, que proteja dados pessoais? Atualmente no Brasil esses dados são fáceis de serem roubados ou utilizados para fins indesejáveis? A importância é justamente para que nós possamos preservar, né, a prerrogativa de cada um de nós, de cada cidadão, de cada titular dos dados, de ter o controle a respeito dos seus dados pessoais, né? Eu diria que, inclusive, aí pensando numa projeção do Brasil, né, e não mais sob a perspectiva do titular, mas uma projeção do comércio, né, do Brasil na inserção internacional, há também necessidade de que nós tenhamos essa proteção mais ampla, né? Nós viemos já de um cenário em que a nossa lei foi publicada, né, em 2018, já até sob influência, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ou do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, mas agora estamos, né, nesse cenário em que ela ainda não iniciou a sua vigência. Nós temos no Brasil, né, embora ainda não, a nossa Lei Geral não esteja ainda em vigor, nós temos vários marcos legais, temos o Marco Civil da Internet, temos o próprio Código de Defesa do Consumidor, que já assegura, de alguma forma, a proteção, né, de dados pessoais, o Marco Civil da Internet nos negócios e nas operações que são feitas no âmbito da internet. Mas a expectativa é que nós tenhamos, então, e agora a previsão é que isso venha a ocorrer, que tenhamos o início da vigência em 3 de maio de 2021, né, essa lei geral. E por que ela é geral? Porque ela atinge todos os segmentos, todos os setores da economia, ela não é uma lei específica para o setor de tecnologia, né? Ela é uma lei ampla que justamente confere, então, essa proteção aos dados pessoais e confere uma maior, eu diria, de uma forma mais robusta, né, a proteção a cada um dos titulares, a cada um dos proprietários dos dados pessoais que somos, ao fim e ao cabo, cada um de nós, né, cada cidadão. Sim, agora então a nova lei não está em vigor ainda. Em que passo está o planejamento para que ela esteja? Como está a medida provisória que pretende prorrogar a vigência dela? Perfeito. Nós estamos até num cenário, eu diria, de uma certa... um pouco de incerteza, porque o que acontece? Nós tínhamos, como eu comentava, a lei, ela foi editada, ela foi promulgada em 2018, e nós tínhamos, então, uma previsão de entrada em vigor agora em agosto de 2020, em 16 de agosto de 2020, e nós tivemos, como você mesmo comentava, uma medida provisória, que é a medida provisória 959, que postergou a entrada em vigência da lei para 3 de maio de 2021. Mais um adiamento. Como? Mais um adiamento, então, que pena, hein? Mais um adiamento. Só que ainda tem um elemento adicional nessa história. A medida provisória, como o próprio nome já diz, ela é uma medida que tem um caráter provisório até que ela seja convertida em lei. Então, essa medida provisória, que ela é do final de abril, ela pode vigorar por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, então nós já tivemos, né, um lapso de 60 dias, tivemos agora uma prorrogação, e ela vigora, ela tem validade até o final do mês de agosto, sendo que até esta data nós temos, até a 26 de agosto, nós temos que ter então aquilo que nós chamamos de uma lei ordinária, ou seja, nós temos que converter, né, a medida provisória em uma lei ordinária, né, uma lei que seja aprovada, né, pelo Congresso Nacional e que então torne definitiva essa diretriz e essa determinação de entrada em vigor em 3 de maio de 2021. Mas ainda temos mais um elemento, né, que também tem que ser considerado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela apresenta, né, uma série de sanções administrativas, né, as quais todas aquelas empresas, todos aqueles agentes, quer seja do setor privado, do setor público, que promovem a realização de tratamento de dados, são sanções às quais esses agentes estão sujeitos caso haja alguma violação, né, algum descumprimento da lei.
Sendo que, com relação a essas sanções administrativas, nós tivemos, né, agora então no âmbito da pandemia, a aprovação de um regime geral, né, relativo às relações de direito privado, e houve então, com relação às sanções administrativas, sim, uma postergação já definitiva, eu poderia dizer, né? Então, as sanções somente poderão ser aplicáveis a partir de agosto de 2021. Então, hoje, sintetizando, né, tentando tornar um pouco mais objetivo o cenário, nós temos a possibilidade, né, ou a perspectiva de entrada em vigor da nossa lei em 3 de maio de 2021, o que ainda está pendente, né, ainda está dependendo da aprovação e da conversão da medida provisória em lei ordinária, e temos, sim, aí já como lei ordinária, a determinação de que as sanções administrativas que podem ser aplicadas aos agentes de tratamento de dados, essas sim somente começarão, né, a vigorar a partir de agosto de 2021. E por que a senhora acha essa demora toda, esse adiamento, hora aqui, hora ali, de um assunto que parece ser tão importante para todos? Aproveito para te perguntar também, essa nova lei protegeria pessoas físicas exclusivamente ou empresas também? Bom, vamos lá. Eu até vou começar então pela tua última pergunta para nós conseguirmos situar bem, né? Ela é uma lei voltada à proteção da pessoa física. Tá? E quando a gente fala, eu acho que aqui cabe até nós darmos um passo atrás, quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos nos referindo àqueles dados que são até intuitivos, né? O nosso número do CPF, o nosso número do título de eleitor, o nosso endereço, os nossos dados biométricos de identificação pessoal, estamos abrangendo nisso os nossos dados bancários, o nosso perfil de consumo. Nós temos, a lei traz, inclusive, aquilo que nós chamamos de dados pessoais sensíveis, que aí seriam as opções sexuais, religiosas, né? Todas as questões, enfim, que envolvem e que permitem que cada um de nós, cada pessoa física, seja passível de identificação, né? Ou seja, quando eu consigo reunir elementos para demonstrar, né, ou para identificar a Fernanda a partir daqueles dados pessoais, eu estou, então, diante de um dado pessoal protegido, né? Então, esse é o âmbito de aplicação da lei, né? Ou esse é o que a lei visa proteger. E, de fato, eu comentava, né, ao início aqui da nossa conversa, que o Brasil ele já está, inclusive, atrasado, né? Se nós formos pensar no cenário internacional, até na inserção do cenário internacional, né? E, então, de fato, nós temos, eu acho que é premente a aplicação da lei, né? Nós aguardamos também, em paralelo, a criação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Porque existem muitos espaços na lei que precisam ser preenchidos e regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a lei, sem dúvida nenhuma, ela é um avanço, né? Ela vai justamente proteger, né, todos os titulares, proteger contra usos inadequados, usos indevidos, né? E nós sabemos, inclusive, que no cenário atual, né, de pandemia, nós vimos uma explosão do comércio eletrônico, uma explosão, né, em termos de número, dos dados que estão circulando, por exemplo, nas redes, das operações online, e que tornam e que deixam, muitas vezes, os titulares suscetíveis, inclusive, a eventuais incidentes de tratamento. Ok, e até que a lei esteja em vigência, então, a senhora falava agora há pouco sobre órgãos que tentam fazer a função de proteger, mas cada um, nós como pessoas, podemos também tomar diariamente alguns cuidados básicos que às vezes passam despercebidos, mas que podem fazer a diferença nessa proteção de dados? Aqui é uma questão até cultural, eu diria, né? Nós somos muito habituados, né, a muitas vezes por um pequeno incentivo fornecer os nossos dados pessoais, sem sequer questionarmos, né, qual é a finalidade, né, qual é a necessidade. E esse é o interessante, porque a lei ela traz justamente essas diretrizes, né? É inegável que quando nós, por exemplo, disponibilizamos dados, muitas vezes, e que eu comentava, né, que é inegável que nós temos um avanço tecnológico, que nós temos a disponibilização de produtos e serviços, muitas vezes, inclusive mais customizados e mais adequados, né, às necessidades dos cidadãos, justamente porque eles são concebidos com base em dados pessoais que são divulgados, né? Se nós formos pensar, por exemplo, na nossa localização, né?
Esse é um dado pessoal quando eu consigo conectar com outros dados, e é a partir disso que eu consigo, por exemplo, conceber um aplicativo, né, de transporte. Então, nós não podemos só ver, né, o lado negro da força, né, ou só, eu diria assim, só aquelas situações em que eventualmente eu vou ter um uso indevido. Né? Os dados pessoais, eles contribuem incrivelmente, como eu comentava, para os avanços tecnológicos, para a disponibilização de muitos serviços que são absolutamente necessários já no nosso cotidiano e muito adequados, muito personalizados e customizados, né, para as nossas necessidades. Mas, de fato, eu acho que a pergunta básica as perguntas básicas são as seguintes: eu preciso informar esse dado? Qual é a finalidade, né? O que vai ser feito desse dado pessoal? Ele é um dado imprescindível e necessário para um determinado serviço? Né? Então, acho que compreender isso, né, ter esse tipo de resguardo, certamente vai fazer com que nós tenhamos, né, com que possamos preservar, né, também a nossa privacidade, também, né, os nossos dados pessoais. Claro, com certeza. Bom, quero agradecer o bate-papo, já deixar um convite aqui para a senhora voltar a conversar com a gente um pouquinho mais para frente, quando o assunto avançar. Fica aí, aliás, a nossa perspectiva. Então, nossa torcida fica agora em cima do quê? Qual o próximo passo que a gente pode torcer para que avance? Agora o cenário, eu particularmente agora estou realmente apostando que a medida provisória 959, ela seja convertida em lei. Tá. Porque embora seja premente, de fato, que nós tenhamos, né, o quanto antes a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, o cenário que nós teríamos e que seria, né, muito curioso seria o seguinte: se a medida provisória não for convertida em lei, nós temos o início da vigência em agosto de 2020. E isso num cenário de pandemia, um cenário em que nós não temos ainda a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados criada. Então, eu particularmente entendo que seria mais salutar se nós preservássemos esse marco, né, claro, essa postergação que ocorreu agora para 3 de maio. Porque isso exige também uma adaptação por parte das empresas, por parte dos agentes de tratamento de dados, que, lógico, ela deve ser feita de imediato, né? Não estou aqui sugerindo que se aguarde esse período até 3 de maio, muito antes, pelo contrário, porque é uma jornada que se tem que fazer para se adequar, para ter as políticas adequadas, para conseguir ter mecanismos para justamente atender os direitos dos titulares. Então, é realmente uma jornada que reúne, né, vários segmentos dentro da empresa, é uma jornada não apenas do ponto de vista legal e jurídico, mas também de tecnologia da informação, de segurança da informação. Então, mas entendo realmente que nesse momento o mais benéfico seria que nós tenhamos, né, a conversão da medida provisória em lei ordinária, isso então com a expectativa que venha a ocorrer ao final do mês de agosto, e o início então da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados em 3 de maio de 2021. Sim, muito interessante esse ponto que a senhora tocou também, das empresas já irem se preparando, se informando sobre o assunto, se adequando, mesmo que isso tenha um investimento, um custo, vai ser necessário e vale a pena o retorno, claro, para todos, não? Então, ficou o convite para a gente voltar a se falar. Quero agradecer a conversa aqui com a advogada especialista em proteção de dados, doutora Fernanda Girardi. Boa quinta-feira. Obrigada de novo pelo papo e até uma próxima, então. Muito obrigada. Nossa, obrigada. Agradecemos. Estou à disposição. Idem. Valeu.